Desde o momento em que nascemos, o vínculo com nossa mãe molda silenciosamente nossa identidade. Antes mesmo de falarmos, antes de compreendermos quem somos, já carregamos impressões profundas da figura materna, como se fossem raízes invisíveis que sustentam nossa existência. Para Carl Jung, a mãe não é apenas uma pessoa, mas um arquétipo, uma imagem universal enraizada no inconsciente coletivo. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na jornada de libertação da dor materna, aquela ferida invisível que muitos de nós carregamos sem perceber. Vamos entender como as experiências com a mãe se tornam parte da nossa psique, como perpetuamos padrões emocionais e como finalmente podemos nos libertar. Não se trata de abandonar a mãe ou negar sua importância, mas de curar-se de forma consciente para, enfim, tornar-se inteiro. Prepare-se. Esta não é uma jornada leve, mas é necessária. É o início da sua verdadeira individuação. Carl Jung definiu o arquétipo da mãe como uma das imagens primordiais que todos carregamos em nosso inconsciente coletivo. Não importa se sua mãe foi amorosa, ausente, severa ou frágil. O arquétipo existe e exerce uma força determinante sobre você. O arquétipo da mãe representa tanto o acolhimento quanto a destruição. É a fonte da vida, mas também pode ser a origem da prisão. A dor materna, portanto, é mais do que mágoas pessoais. É uma expressão profunda da dificuldade que temos em separar nossa identidade desse arquétipo tão poderoso. Essa dor se manifesta, por exemplo, na busca constante por aprovação, na sensação de culpa que sentimos ao trilhar caminhos diferentes dos que ela desejava, ou na tendência a repetir inconscientemente os mesmos padrões que ela viveu. Jung nos alerta. Enquanto não tomarmos consciência desse arquétipo e de como ele nos influencia, continuaremos a viver como marionetes, presos ao fio invisível da dor materna. A ferida materna não se cria apenas em grandes traumas. Ela nasce, sobretudo, nas pequenas ausências, nas expectativas não verbalizadas, nos olhares de julgamento ou nos silêncios que nos fizeram sentir indignos. Quando crianças, precisamos da mãe não apenas para sobreviver, mas para nos espelharmos. Ela é o primeiro espelho que confirma: você existe, você é amado. Se esse espelho se quebra, seja por frieza, abandono emocional ou excesso de controle, a criança cresce com rachaduras internas. Jung dizia que o inconsciente pessoal é alimentado por essas experiências. O menino ou menina que foi negado, criticado ou sufocado cresce e se transforma num adulto que carrega a dor, mas não consegue nomeá-la. Por isso muitos seguem repetindo relações destrutivas, buscando figuras substitutas que nunca conseguem suprir o vazio deixado pela mãe. Libertar-se da dor materna é então compreender como ela se formou e como seguimos alimentando-a sem perceber. Como saber se a ferida materna ainda está ativa em sua vida? Jung nos ensinou a reconhecer os sintomas do inconsciente projetado. Você sente dificuldade em confiar nos outros? Busca aprovação desesperadamente? Sente culpa por ser diferente de sua mãe? Tem raiva reprimida que não consegue expressar? Ou talvez viva um padrão de autossabotagem, como se não pudesse, de fato, ser feliz, porque isso seria uma espécie de traição à sua mãe. Esses são alguns sinais clássicos de que a dor materna segue ativa, silenciosa, mas determinando suas escolhas. Um dos aspectos mais desafiadores dessa jornada é compreender que, com o tempo, internalizamos a figura materna. Ela não está mais apenas lá fora, mas dentro de nós. Essa mãe interna pode ser uma presença acolhedora ou um juiz impiedoso. Quando a ferida materna não é curada, tendemos a replicar dentro de nós os mesmos comportamentos que tanto criticávamos ou temíamos. Jung descreveu esse processo como a introjeção do arquétipo. Não percebemos, mas passamos a nos tratar da mesma forma que fomos tratados. Assim, a prisão não é mais a mãe real, mas a mãe simbólica que habita em nós. Por isso, a libertação não passa, necessariamente, por um confronto direto com nossa mãe biológica, mas por uma profunda transformação dessa mãe interna.
A cura da dor materna passa pelo processo que Jung chamou de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna ele mesmo, separado das identificações inconscientes. Separar-se da mãe, nesse contexto, não significa romper relações físicas, mas estabelecer uma diferenciação psíquica, deixar de ser apenas um reflexo das expectativas e frustrações maternas para se tornar alguém inteiro, autêntico. Esse processo exige coragem, pois implica a destruição de antigas ilusões. A ideia de que precisamos agradar a mãe para sermos amados, ou que somos responsáveis pela felicidade dela. Individuar-se é reconhecer que a nossa vida nos pertence e que podemos amar nossa mãe, honrar sua história, mas seguir um caminho diferente. Não há libertação verdadeira sem compreensão. Jung sempre insistiu na importância de compreender as raízes de nossos complexos. Nossa mãe, antes de ser nossa mãe, foi filha de outra mulher, e assim sucessivamente. Ela também carrega feridas, traumas, limitações. Muitas vezes, projetamos sobre ela uma expectativa irreal, que fosse perfeita, que soubesse nos amar incondicionalmente. O perdão, nesse contexto, não é uma concessão a ela, mas um ato de libertação para nós mesmos. Perdoar significa compreender que ela fez o melhor que pôde, com as ferramentas emocionais que possuía, e que agora somos nós os responsáveis por curar o que ela não conseguiu. Esse ato de compaixão é um dos maiores marcos do processo de cura. O caminho da cura da dor materna é, em última análise, um chamado à autorresponsabilidade, compreender que a sua ferida não é mais responsabilidade da mãe, nem de quem quer que seja. Ela é sua. E como tudo o que é seu, só você pode cuidar, transformar e finalmente libertar. Ao olhar de frente para a dor materna, você deixa de ser filho ou filha ferido e passa a ser o adulto inteiro que pode acolher essa criança interna, que pode ser mãe e pai de si mesmo e que pode oferecer ao mundo aquilo que um dia sentiu que lhe foi negado: amor incondicional, presença, validação e segurança. Não há cura verdadeira sem amor, e não há amor verdadeiro sem perdão. Perdoar, não, significa esquecer ou minimizar as dores, mas sim libertar-se do peso de carregar eternamente as correntes que nos prendem ao passado. É um ato de extrema coragem e liberdade, que abre espaço para que a sua verdadeira essência possa florescer, livre da sombra, nutrida pela luz da consciência. Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos internamente se manifesta como destino. Por isso, se não curarmos nossa dor materna, ela continuará a dirigir silenciosamente nossa vida, definindo nossos relacionamentos, nossas limitações e nossos medos. Mas ao escolhermos curá-la, transformamos o destino em escolha, o padrão em possibilidade e o sofrimento em aprendizado. Você não precisa ser o reflexo da dor que recebeu. Pode ser o começo de uma nova história, de um novo ciclo, onde a herança não seja mais de dor, mas de sabedoria, de liberdade e de amor. Que você possa acolher sua dor com ternura, curá-la com paciência e, finalmente, libertar-se com consciência. Esse é o convite, esse é o caminho. E mais do que isso, esse é o presente mais precioso que você pode se oferecer. Como diria Jung, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Que a sua travessia seja luminosa, justamente porque você teve a coragem de atravessar a escuridão. Siga em frente. A sua vida agora é sua. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe nos comentários. Qual foi o maior insight que você teve? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais conteúdos sobre autoconhecimento e psicologia profunda. Lembre-se, a sua cura inspira a cura de muitos outros.